Este vídeo está sendo feito em apoio com a loja da Blackout Card Games de Itajaí. E na Blackout são realizados campeonatos de diversos formatos, né? Tem Legacy, tem campeonatos do Mega Modern, tem campeonato do Pioneer. O Pauper também está sendo realizado aqui com bastante frequência. E alguns desses campeonatos a gente até tem streamado e trazido aqui para vocês como o vídeo que você vai ver na sequência. Então não perca essa oportunidade e venha prestigiar alguns desses eventos. Também temos muito espaço aqui na Blackout para vocês poderem jogar todos os tipos de card games, jogar board games como vocês podem ver, trazer sua família, seus amigos, se divertir. Um ambiente totalmente agradável. Eles têm um estoque com muita carta de Magic. Também possuem vários outros produtos. Dá uma olhadinha no link que eu vou deixar aí na descrição para vocês poderem comprar cartinhas e qualquer outro produto. E de quebra vocês nos ajudam demais a continuar criando conteúdo. Então agora fiquem com o vídeo de mais uma partida realizada na própria loja da Blackout. Fala rapaz, hoje nós estamos aqui novamente com mais uma partida de Legacy físico. Temos aqui então a última rodada da quinta etapa. Partida do Sneak Show contra o Dredge. Então, dois combos aí super explosivos. Quem começa é o Diego, que está pilotando aqui o Sneak Show. O Sneak Show é um deck que é um combo Izet, baseado no Sneak Attack e no Show and Tell. Então, a ideia é colocar uma criatura absurdamente gigante na mesa, como o Griselbrand ou Enraku com essas cartas. E o Dredge, você quer colocar várias criaturas no seu cemitério, várias cartas na verdade, que daí vão fazendo vários tokens de zumbi ou ressuscitando todas elas. Então é um deck que é muito explosivo, assim como o Sneak Show, que tem possibilidade de combate turno 1 e colocar às vezes um Griselbrand na mesa já de cara, o que já pode ser até um GG. Então pode ser que a gente tenha uma partida extremamente rápida aqui. Vamos ver como é que vai suceder aqui. Primeiro turno aqui, apenas um Ponder. Então talvez ele está preparando para ver o que vai acontecer. Então ele manteve o topo, deu o seu drawzinho. E o Dredge aqui está sendo pilotado pelo Vicente, né, que já acho que foi um dos primeiros brasileiros aí a ganhar um challenge de Legacy e pilotando esse mesmo deck, o Dredge. Então é um dos decks que ele mais gosta de pilotar. É um dos decks que também é o valor mais acessível aí no formato. Ele está fazendo Cabal Therapy. Vamos ver o que ele nomeou aí. Se ele sabe do que o Diego está jogando, ele nomeou então o Show and Tell. Então pelo jeito ele sabia do que o Diego estava jogando e já nomeou ali. Então essa é uma desvantagem quando o seu oponente sabe do que você está jogando. Antigamente, Cabal Therapy era utilizado com Gitaxian Probe, então fazia isso aí ficar muito roubado em alguns decks, como Grixis Delver. Mas ainda assim, no Dredge você consegue castar, saber a mão do seu oponente, caso ela não tire nada. E daí depois você recapitula sacrificando uma criatura. A mão dele então tem um Spell Pierce, um Simian Spirit Guide, uma Ancient Tomb e uma Omnisciência. A Omnisciência que faz Magic ser uma maneira bem fácil de ser jogada, né? Você pode jogar todas as non-land de graça. Então apenas castando ali Ancient Tomb após o seu outro Ponder. O Dredge fez duas lands ali que dão dano, cada uma ativando, perde uma para cada, e o Diego também fez uma land que perde duas já adicionando dois, então vários terrenos que dão dano no próprio controlador. Aqui ele foi o Study, comprando duas e descartando dois Dredgers. Dois Golgari's Grave Troll, que tem Dredge 6. Aqui ele está fazendo então, basicamente ele vai comprar 4 e descartar a mão. Então agora vai ser 1 milhão de Dredges, né? O Breakthrough compra 4 e escolhe X para ficar na mão, ele vai ativar apenas para 0. Então a ideia é fazer 1 milhão de Dredges. Então note que aqui a mesa dele agora vai ficar na horizontal ali, o cemitério. O cemitério é a extensão da mão do Dredge, né?
Dredge 6 duas vezes. A Narcomoeba tá ali na pontinha porque ela vai entrar em jogo após todos esses Dredges, né? Porque tem que ter a resolução da carta do Breakthrough. Então foi 2 Dredges 6 e 2 Dredges 5. Vai entrar duas Narcomoebas. Ele consegue recapitular uma Cabal Therapy com a Bridge from Below. Cada bicho dele que morrer que não for token, ele cria um token 2/2. Ele tá ajeitando aqui o cemitério e deixando pra cima um pouquinho ali o que ele pode ser que ele possa utilizar e que tenha relevância nessa partida. Então é bem importante isso. Isso aí é bem bom pra gente também ver, né? A gente consegue visualizar bem ali. Então tem duas bridges. Tá já castando então esse Cabal Therapy. Dois Sneak Attack. Tá, o Diego até consegue colocar o Sneak Attack no próximo turno exilando o macaco, mas ele não tem mana, acho que pra ativar no mesmo turno. E também não tem nenhuma criatura pra colocar na mesa, né? Então ali ó, o Vicente tá colocando dois zumbis, já que ele sacrificou uma criatura não token. A Bridge from Below vai fazendo cada vez mais criaturas. Então ali ele consegue, se ele quiser, botar o Rogak na mesa. Também algumas listas usam... ele recapitulou o Cabal Therapy para tirar os Sneak Attacks também, né? Como tinha o segundo Sneak Attack, então facilitou ali pro Vicente. E também tem o Dread Return. Eu não sei se nessa lista ele tá usando, mas tem o Dread Return que você pode botar uma criatura direto da mesa, do cemitério pra mesa. E muitas vezes você mata com algumas criaturas como um dragão, ou com o demoninho que quando entra a criatura vai dando dano no jogador. Então isso aí dribla Bridge from Below. Bridge from Below não, é Snaring Bridge, é outra bridge. Então a ponte que dribla a ponte. Então aqui ele tá fazendo Rogak. Recapitulando o Rogak pra limpar a mão totalmente. Na real, o Diego até pensou será em resposta a exilar ali o macaco, mas... Ou talvez ele tenha exilado, não entendi o que ele fez ali. Talvez ele tenha exilado em resposta, mas com a Cabal Therapy então resolvendo ele vai nomear... ele tá balançando a cabeça, ele exilou em resposta o macaco e acabou perdendo a mão inteira. Não ia fazer diferença, porque pelo board que tá, o Sneak and Show não ia... Acho que não tinha nenhuma carta que ele pudesse comprar ou fazer alguma jogada aqui que mudasse isso, né? Então, como vocês viram, turno 2. Tivemos um turno 2 win aí pro Dredge. Como eu falei, ambos os decks são muito explosivos. Acho que o deck do Dredge é um pouco mais difícil de jogar. O Sneak and Show é um pouco mais linear, digamos assim, mas tem as opções das cantrips que você vai ter que determinar. Mas, basicamente, se você resolve o Show and Tell ou o Sneak Attack, você tem que encontrar uma criatura grandona para colocar na mesa. Não nessa ordem, né? Porque se fizer Show and Tell sem nada na mão, você não ganha. Mas o Sneak Attack, às vezes, botar na mesa e você, depois, ao longo do jogo, pode acabar comprando. Mas não adianta também botar o Sneak Attack na mesa de cara quando você não tem nenhum bichão, porque às vezes seu oponente pode achar um removal pra ele. Então essa é a parte mais estratégica aí do Sneak and Show. Já o Dredge é tentar milar o máximo possível. Aí agora a parte do sideboard do Dredge eu acho que é bem complicada, porque você tem que entrar com cartas que são inúteis, mas você precisa delas para você poder driblar o hate do seu oponente, né? Como caso entrasse uma Leyline preta ou um Rest in Peace. No caso aqui não tem como entrar uma Rest in Peace, mas uma Leyline preta às vezes pode ser que tem no side aqui do Sneak and Show. Ou até mesmo Tormod Crypt. Então, às vezes você tem que entrar com Destroy encantamentos e artefatos para poder lidar. Então o Vicente aqui está fazendo Cabal Therapy em si mesmo, descartando o Stickweed Imp. Então tá deixando revelado ali o Breakthrough. E outra carta com Dredge e 2 terrenos. Então no próximo turno ele faz Breakthrough.
E daí começa a encher de novo o seu cemitério. Tá, o Diego tem 3 manas, tá fazendo até a pétala. Ele tem como combar se ele tiver, por exemplo, Show and Tell e a própria Sneak Attack, que daí ele já bota o Sneak Attack por 3 manas na mesa. E com aquela pétala ele pode já botar um bichão, né? Em Haku, aqui agora não ganharia o jogo, por incrível que pareça, se fosse para um Sneak Attack, porque o Vicente, beleza, toma 15, perde um terreno, mas na volta ele consegue ainda jogar. O deck do Dredge não precisa de tantos terrenos para conseguir jogar. Ele, como eu falei, a mão do Dredge e até mesmo o board do Dredge é o cemitério. Porque com o cemitério ele faz tudo. Então aqui, ó, Show and Tell. Omnisciência contra uma land. Agora, se você faz um Enraku, aí eu acho que daí nessa, na Omnisciência, aí eu acho que é diferente. E o Griselbrand, aí sim. Mas o Enraku, né, obviamente não é ruim ter um 15-15 na sua mesa, ímpeto batendo e fazendo seu oponente sacrificar todas as permanentes. Mas pela Omnisciência, o Enraku aqui é muito melhor do que quando você simplesmente bate 15. A não ser que o Vicente tivesse com 15 de vida ou menos, daí seria letal na hora. Mas o Dredge consegue driblar, às vezes, um ataque do Enraku. Então tivemos ali um... Já estamos no G3, pessoal. Vocês... Se o cara foi sei lá, no banheiro e voltou, já tá no G3. Então tá. Dredge aqui fazendo Faithless Looting. Agora que eu percebi que o Vicente vira as mana pra esquerda. Ali o dadinho com 2 marcadores ainda. Parece que tem mais marcadores, é porque é o ângulo do dadinho ali. Tá, o Diego, meu Deus. De novo, turno 1. Pétala, Ancient Tomb. Colocando permanente na mesa. Se for Omnisciência e de novo o Enraku, acho que daí é GG. Quer dizer, pode não ser GG, né? Porque às vezes o Vicente na volta consegue fazer uma coisa. Ou mesmo com turno extra, Enraku bate, Vicente vai a 5 e o turno do Vicente às vezes é fazer 1 milhão de permanentes. Ele tem, acho que no side, aquele bicho que quando entra exila... Esse que tá na tela. Quando entra e quando morre exila permanente. Então... não foi Omnisciência, mas foi Enraku. Então temos o Enraku aí do outro lado. O Vicente não morre aí no ataque ainda. Perde 2 terrenos. Mas dependendo, às vezes ele consegue fazer tantos zumbis, né? O Dredge é um deck que consegue fazer facilmente milhares de zumbis. Tá, milhares não, mas vocês entenderam. A ponto de sobreviver e na volta. Tinha vezes do Dredge também que utilizavam criaturas que davam ímpeto para suas criaturas, né? Como essa que tá na tela. Então você dava Dredge Return nela, com zumbis você acabava num turno fazendo letal. Então aqui Cabal Therapy. Não sei o que ele nomeou. Não descartou. Nada, tem um Ponder e 2 terrenos. Então Breakthrough. Primeiro Dredge 5 aqui. Então se ele for achando outros Dredgers ele já pode fazer. Nessa versão aqui do Vicente está utilizando o Boi. Dredge 5, agora Dredge 6. Segundo draw. Precisa de algumas Narcomoeba para poder... Uma delas ele já achou. Com a Narcomoeba e Cabal Therapy ele consegue de repente começar a fazer zumbis. Essa versão também tem ali então o Dredge Return. Na verdade acho que todo Dredge usa Dredge Return, mas o alvo principal de um Dredge Return é o que diferencia das versões, né? Que nem eu falei, tinha o dragão, tinha o bicho que dá mais um ímpeto pra todas as criaturas, daí você mata com seus zumbis. Tem também o diabinho que toda vez que uma criatura entra em campo dá dano. E daí você fazendo o Rugak ele daria, por exemplo, 8 de dano e assim vai. Ó, ele tá ajeitando aqui de novo o Vicente. A sua mão. A sua mão auxiliar. Então ele tá fazendo isso, né? Porque no Legacy você não pode mudar a ordem das cartas. Se fosse
se não existisse cartas que... no deck não tem nenhuma carta que lida, acho que com a carta ser exatamente do topo. Mas, enfim, no Legacy não pode mudar a ordem, então é por isso que ele tá fazendo ali. Senão ele simplesmente poderia botar cartas irrelevantes que estão no cemitério numa pilha e mais no outro lado cartas relevantes do seu cemitério para facilitar, né? Então essa é a maneira mais, acredite, essa é a maneira mais fácil de visualizar. Ele tá com apenas uma Bridge from Below. Então se eu tivesse achado de repente mais umas duas ali, ele poderia tentar meio que combar, né? Tem a Dread Return no cemitério, às vezes fazendo de uma maneira que ficasse zumbis a ponto de ele não perder nem essas lands. Ele não precisa das lands, mas ele poderia utilizar daí o Coliseu ali pra comprar carta e daí fazer um Dredge maior. Então aqui ele vai perder todas as permanentes, morreu a Narcomoeba, como tem uma bridge, coloca então o zumbi. Então o zumbi vai e volta. E vai a 4. Ele sobrevive um turno, mas tem que combar agora. É tudo ou nada nesse turno. Diego aqui encontra um Preordain. Não sei se ele tem... às vezes nesse Preordain ele acha uma das cartas do sideboard, por exemplo, um Tormod Crypt. Se ele faz um Tormod Crypt, acho que daí aqui não tem nem... Acho que daí é GG, né? Uma relíquia também, ele poderia usar a relíquia com a Ancient Tomb e estourar já. Então aqui, último turno do Vicente, né? Achar um milagre. Tem que botar aqui, botando o Icoridio na mesa. Ele tem o boi. De repente o boi ali dá uma chance, mas ele precisa de 2 vermelhas pra isso, né? Como ele perdeu ali uma land... Não sei como é que ele também teria como fazer aquele boi. Não, tem o Dread Return. Icoridio então exilou ali o Imp. Talvez se ele conseguir botar mais de 6 permanentes e botar o Stickwind Imp na mesa, bloquear o Enraku, porque o Stickwind Imp tem meio que um Death Touch. Às vezes essa é a maneira que ele consegue. E ali o Icoridio já vai bater, ele tem o ímpeto, o Token também pode bater. Então ele está ajeitando aqui de novo, deixando cartas relevantes com o cemitério. Batendo 5. Tá sacrificando os 3. Botando o boi, beleza. Então, Dread Return. Tem 2 triggers de uma bridge. Tá respirando aqui por aparelhos, mas tá conseguindo fazer as coisas. Então o boi ele descarta a mão, não tem carta. Não tem carta na mão, ele tá fazendo ali o Dredge. Aquela carta não era da mão dele antes, né? Ele tá ajeitando aqui, tá fazendo a segunda fileira. O Dredge praticamente tá... Ah não, essa carta sim era da mão dele. Correção, ele era da mão dele que ele, no início do turno ele fez o Dredge 6. Então tá, mas não faz diferença, é até melhor, porque daí ele pode fazer o próprio Redredge. Então o segundo aqui. Tem uma Narcomoeba pra entrar. Ó, ele encontrou a criatura que talvez ele queria muito fazer o Dread Return. Que é o Ashen Rider, né? Ashen Rider seria bem útil aqui agora pra talvez virar o jogo. Que entraria e exilaria o Enraku. E também se viesse no Show and Tell, se viesse na mão inicial no Show and Tell, já entrava exilando o Enraku. Então também é uma maneira de ser um surprise, tá ligado? Surpresa! O cara faz Show and Tell e tu bota um 5/5 que exila a permanente.
E se vem contra uma Omnisciência, o Diego só poderia castar instantâneas, né? Porque o Trigger resolveria antes de ele ter a prioridade para poder castar uma criatura com Omnisciência. Tinha uma época que o pessoal do Burn usava bastante esse Ashen Rider no side contra os decks de Show and Tell aqui no CLC. Aqui o Vicente tá vendo certinho o que ele tem, se ele tem mais opções. Ele só tem 4 permanentes e ele consegue bloquear com a Narcomoeba, mas ele precisa de mais 3 permanentes pra sacrificar. Com mais 3 permanentes, daí ele consegue dar o bloco na Narcomoeba. Eu até tinha esquecido, né? A Narcomoeba voa. Então ele consegue dar champ block, mas daí ele precisa, né, de alguma maneira que ganhe o jogo contra o Show and Tell. Aqui ele passou, mas vocês vão ver que ele vai voltar pro turno do Vicente, porque ele percebeu que ele tinha como fazer alguma coisa. Ele até falou pra mim depois, né? Ele não disse que não passou, ele realmente passou, só que ele pediu pro Diego, se estava de boa, voltar. Aí o Diego falou, não, tudo bem, pode voltar. Então por isso que tem esse corte aí. Então o Diego, né, com um fair play, ele falou, não, tranquilo, botou a carta ali que ele comprou no topo. Aí o Vicente continuou aquele turno dele, né? As manas do Diego estavam, não lembro se estavam viradas ou não, mas não faz diferença, ele só tem uma Omnisciência na mão, agora que a gente tá vendo aqui com a Cabal Therapy, ele sacrificou o boi. Só que agora ele vai fazer 4 tokens, porque tem 4 Bridges from Below, o deck dele tá até acabando, o deck do Vicente. Como vocês viram ali antes, ele tava mostrando o deck e o restante. Então agora entram 4 tokens. Então agora ele consegue bloquear com a Narcomoeba o Enraku. Então foi uma atitude que eu achei bem legal aqui do Diego, né? No caso, não tem muito problema se o seu oponente cometesse um grave erro, mas ele percebeu, acho que na hora que ele passou. Só que ele sacrificou todas as permanentes, bloqueou com a Narcomoeba. Aí ele vai fazer 4 zumbis com as Bridges from Below, já que ela bloqueou. Acho que agora vai ter vários Icorídeos entrando. Ele tá colocando... Pra cada Icorídeo ele tá exilando uma carta de criatura preta. Ele comprou normal, não fez o Dread, porque eu acho que ele similava. E aqui ele, eu acho que finaliza. O Diego ganharia se ele não tivesse deixado voltar, mas eu acho que o pequeno deslize ali do Vicente não tinha por que simplesmente ser tryhard de falar não, já foi, sabe? Então eu acho que eu realmente apoio esse tipo de atitude de fair play. Muita gente pode não ver desse modo, mas eu vejo isso como uma atitude bem bacana, né? Já que seu oponente ainda tinha opções de fazer alguma jogada e tal. Não é como se ele tivesse feito uma jogada totalmente errada, ele acabou passando antes, mas percebeu na hora que estava passando, quem nunca fez isso, né? Todo mundo já cometeu esse pequeno deslize, mas ainda assim, então, o Vicente foi o campeão aí dessa etapa. Ali era praticamente como se fosse a grande final entre os dois. E na etapa seguinte, o Diego ali foi então o campeão. Então, acho que foi um pouco de karma por ele ter deixado aí o Vicente voltar. Então isso aí também é um pouco de... Apesar de ele também ele é um cara que joga muito bem, então... Mas eu acredito às vezes num karma de você poder fazer o bem pra alguém e esse bem voltar pra você, certo? Então, parabéns para os dois por essa grande partida. Foi uma partida rápida, né? Os dois combos são extremamente explosivos. O Diego, então, foi campeão também na etapa seguinte com o seu Sneak and Show, né? O seu deckzinho aí, seu pet deck do Legacy. Então, tivemos aí o campeão dessa quinta etapa e eu já estou dizendo aí quem foi o campeão da sexta etapa, pois eu acabei não cobrindo ela. Então, já estou aí, por isso, falando para vocês que o Diego aí foi o vencedor, certo? Então, muito obrigado a todo mundo que acompanhou, espero que vocês tenham se divertido e gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, quiserem apoiar, deixe o seu joinha aí que ajuda demais na divulgação. Também divulga aí para quem vocês conhecem que gostam de Legacy. Também, se puderem, dar aquela força, nos apoiar lá na Twitch, onde a gente faz essas streams. Se vocês tiverem algum sub aí da Amazon, o famoso Prime, para nos disponibilizar quando a gente faz as streams, também é muito bem-vindo, tá bom? Tem o Catarse aí, é um link que vai estar na descrição. Qualquer R$5 que vocês puderem apoiar
num mês, ou caso não possa ajudar com mais de um mês, já está de grande valia. Então, são algumas maneiras de vocês nos apoiarem. Também dá uma olhadinha nos links na descrição que tem os dos nossos apoiadores. Isso aí, com certeza, fazendo a gente continuar criando conteúdo para vocês. Beleza? Então eu vou ficando por aqui, galera. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.